Uma bênção divina para o seu dia e para a sua semana. Hoje, a gente vai fazer uma análise bem profunda de um conceito que, assim, muita gente já ouviu falar, né? Regeneração. A nossa fonte é um capítulo do livro Teologia Sistêmica, do Haldeman Williams, e a ideia é tentar ir além daquela frase que todo mundo conhece. Nascer de novo. Exato, nascer de novo. O que isso realmente significa na prática? Pois é. A gente ouve essa expressão para todo lado, e a nossa missão hoje é fugir um pouco do clichê. O que ela significa de verdade. Porque, segundo a fonte, ela é tão importante. E como, assim, na prática, isso mexe com a pessoa por dentro, com o que ela sente e pensa com as decisões dela, sabe? Perfeito. É isso. Então, vamos começar pelo básico mesmo, né? A definição. Regeneração, se a gente for na raiz da palavra, é literalmente gerar de novo. Uhum. E o texto do Williams já começa fazendo uma distinção que eu achei bem importante. Não estamos falando de reencarnação, de nascer de novo fisicamente. É algo que acontece em um outro nível. Exato. É no nível espiritual. E o ponto central que a fonte destaca é a totalidade dessa mudança. Não se trata de uma reforma, sabe? De consertar uma parte da pessoa. Tipo, só o espírito ou só o coração. Certo. A ideia é que a pessoa inteira se torna uma nova criação. É uma demolição do antigo para construir algo... Completamente novo. Exato. Como diz aquela passagem que o livro cita. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas passaram, tudo se fez novo. Certo. Mas tem uma palavra que Jesus usa que é muito forte. Necessário. O texto não apresenta isso como uma sugestão, né? Ou uma opção de autoajuda. É quase uma questão de vida ou morte espiritual. Por que essa urgência toda? Essa é a questão central. A perspectiva da fonte é que sem essa regeneração, a condição humana é descrita como espiritualmente morta. Uau! Não no sentido de não ter emoções ou intelecto, mas de estar desconectada da fonte da vida, que seria Deus. O texto fala de uma humanidade com pensamentos fúteis e um coração obscurecido. Entendi. Então, nesse cenário, o renascimento espiritual não é uma melhoria. É a única forma de, nas palavras de Jesus, ver ou entrar no reino de Deus. É apresentado como a única solução para uma condição que é tida como sem esperança. É interessante isso, porque essa ideia teológica ela conversa diretamente com um sentimento muito atual, né? Sim, muito. Essa busca por um reset, por um recomeço de verdade. Muita gente se sente presa em ciclos, num vazio, com aquele desejo de viver algo mais significativo. Uhum. E o texto de Williams até menciona que é por isso que o termo nascer de novo ganhou tanta força hoje em dia. Ele ecoa esse anseio humano, sabe, por uma transformação real. Sem dúvida. Ele toca nesse ponto vital do desejo humano de não só consertar erros, mas de ter uma folha em branco, uma vida radicalmente nova. Ok, se é algo tão crucial, a grande pergunta é, tá, mas como é que isso acontece? É uma coisa que a pessoa faz por esforço próprio, tipo uma meta de ano novo, ou... Não. A fonte aponta para dois elementos principais, né? O Espírito Santo e a Palavra de Deus. E a ênfase é que a pessoa não é o agente principal. Ah, isso é importante. O Espírito Santo é apresentado como o protagonista. É um nascimento descrito como sobrenatural, de Deus. O Williams usa uma analogia bem poderosa, assim. Qual? Ele compara com a criação. Assim como lá no Gênesis, o Espírito de Deus se movia sobre as águas mucaus para gerar vida, Certo. na regeneração, o mesmo Espírito se move sobre a desordem e a escuridão da vida de uma pessoa para gerar uma nova vida espiritual. O texto chega a chamar isso de o maior de todos os milagres. Você mencionou a analogia das águas, e Jesus fala em nascer da água e do Espírito. Muitas tradições associam isso direto com o batismo. Como é que a fonte aborda essa conexão? Esse é um ponto importante. A fonte reconhece sim que a água aqui é uma referência simbólica ao batismo, que representa purificação, limpeza. Uhum. No entanto, o texto é muito enfático em dizer que isso não significa uma doutrina da regeneração batismal. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é a água física do batismo que por si só causa o renascimento. O Espírito Santo é o agente soberano e absoluto.
A água é o símbolo externo, público, de uma realidade interna que o espírito realiza. É uma representação, não a causa. Entendi. O espírito é o agente, a força motriz. Mas essa força atua no vácuo? Ou ela precisa de um gatilho, um instrumento? O que inicia essa ação do espírito em alguém? Isso nos leva ao segundo elemento que você mencionou. A palavra, exato. O texto explica que a regeneração acontece por meio da palavra de Deus. A metáfora usada é a de uma semente imperecível. Uma semente. Isso. A ideia é que a mensagem do Evangelho funciona como uma semente. Ela é plantada no ser interior da pessoa. Sozinha, ela pode não fazer nada. Mas quando o Espírito Santo ativa essa semente, ela germina e produz nova vida. Que interessante! É por isso que a fonte reforça tanto a importância de semear essa palavra. Mesmo um coração que parece um chão pedregoso, duro, pode ser quebrado pelo martelo da palavra de Deus, como diz Jeremias. Gosto dessa imagem da semente e do martelo. Então temos os elementos, digamos, externos. O espírito como agente e a palavra como instrumento. Mas e por dentro? O que a pessoa sente? Como é essa jornada? O texto descreve um processo interno, né? Sim, a fonte, ela descreve uma progressão, sabe? Em, 3 atos que pegam a pessoa por inteiro. Mente, coração e vontade. Ah, interessante. E começa por onde? Começa com o que o texto chama de iluminação. Iluminação. Isso é sobre aprender coisas novas, ter mais conhecimento, é isso? Não apenas isso, é mais profundo. A mente, que antes é descrita como cegada ou obscurecida, precisa de luz. Não é só receber informação, é ter uma compreensão súbita e profunda da própria condição. É como se uma luz se acendesse e a pessoa se enxergasse de verdade pela primeira vez, vendo sua real situação diante de um Deus santo. É um cair a ficha, sim, num nível existencial. Ok, a mente entende, a ficha cai. Mas eu conheço muita gente que sabe que precisa mudar algo na vida, mas esse conhecimento não leva a lugar nenhum. O que acontece depois para isso sair da cabeça e atingir o coração? Ótima pergunta. É aí que entra o segundo ato, a convicção. Isso é muito mais do que um entendimento intelectual. É uma ação do espírito no coração que provoca um sentimento intenso de culpa, de inadequação. O texto usa expressões como coração aflito e trespassado. Pesado. Sim, mas aqui está o ponto-chave que a fonte diferencia. Essa não é a culpa destrutiva que leva ao desespero. É o que o apóstolo Paulo chama de tristeza segundo Deus, que leva à salvação, em contraste com a tristeza do mundo, que produz morte. Qual a diferença na prática entre essas duas tristezas? Olha, a fonte cita o exemplo de Judas. Ele sentiu remorso, uma tristeza mundana pelo que fez, que o levou ao desespero e ao suicídio. Certo. A convicção espiritual, por outro lado, é uma dor que não paralisa, mas que move a pessoa em direção à solução, em direção a Deus. É uma dor que enxerga uma esperança de cura. O texto a compara a uma circuncisão do coração, um ato doloroso, mas que remove o que é velho e doente. O entendi a diferença. É uma dor construtiva e não destrutiva. E isso nos leva ao clímax do processo, imagino. A mente foi iluminada, o coração foi convencido. O que falta? Falta decisão. O terceiro e último ato é o arrependimento. É o momento da virada, a troca definitiva do velho pelo novo. É aqui que a iluminação da mente e a convicção do coração culminam numa decisão da vontade. Um movimento de 180 graus, então. Exatamente. Dar as costas para o antigo modo de vida e se voltar em direção a Deus. Agora, tem uma ideia no texto que me chamou a atenção, que o arrependimento é um dom de Deus. Isso pode soar um pouco contraintuitivo, né? Parece que tira a nossa responsabilidade na decisão de mudar. Como a fonte concilia isso? A fonte aborda isso explicando que não é uma escolha forçada, mas uma escolha capacitada. Capacitada. Sim. A ideia não é que Deus se arrependa pela pessoa,
mas que ele dá a ela a força e a disposição para querer se arrepender. Sem essa ajuda divina, a vontade estaria presa, incapaz de fazer essa virada por conta própria. Entendi. Portanto, é 100% uma decisão da pessoa, mas uma decisão que só se torna possível por causa dessa capacitação que vem de Deus. É nesse ponto que a união com Cristo acontece. Uau! É um processo interno muito, muito intenso. Mente, coração, vontade, e aí depois de tudo isso, qual é o resultado prático? A pessoa, sei lá, acorda diferente no outro dia com uma auréola na cabeça? Sem auréola, né? Mas a transformação que a fonte descreve é radical. O resultado final é ser uma nova criatura. E Williams detalha esse tudo novo em 3 grandes áreas. A primeira é que a pessoa se torna um novo ser. Ok, um novo ser. O que isso significa na prática? Significa uma reconstrução interna completa. Primeiro, um coração mudado. O texto fala de um coração limpo e, o que eu acho fascinante, unificado. Unificado? Sim. Chega de ser dividido entre querer o bem e acabar fazendo mal. Depois, uma mente renovada. Isso parece muito com o que a gente chama hoje de mindset, né? Mas, pelo que a fonte diz, é mais do que só pensamento positivo, certo? É como trocar a lente pela qual se vê o mundo. Exatamente. Não é um ajuste, é uma recalibração total. É começar a ter a mente de Cristo que reavalia tudo: sucesso, valor, propósito, o que realmente importa na vida. E, por fim, como parte desse novo ser, uma vontade liberta. Liberta de quê e pra quê? A nossa noção de liberdade geralmente é fazer o que eu quero quando eu quero. E a definição do texto é quase o oposto. É a liberdade da escravidão do pecado, de ser refém de hábitos e desejos destrutivos. Uhum. E é a liberdade para obedecer a Deus, não por obrigação ou medo, mas com alegria, como um filho que ama o pai. A vontade finalmente alinhada com seu propósito original. Um novo ser com coração, mente e vontade transformados. Essa é a primeira grande área. E a segunda? A segunda é uma nova natureza. O velho homem, o eu não regenerado, é substituído por uma natureza que o texto descreve usando uma frase bem forte do apóstolo Pedro como participante da natureza divina. Essa é uma afirmação bem ousada, participante da natureza divina. Como isso se equilibra com o fato de que as pessoas, mesmo depois de uma experiência assim, continuam falhando, errando, a velha natureza não some magicamente ou some? Ótima pergunta. E a fonte é realista sobre isso. Não sugere perfeição instantânea. A melhor analogia talvez seja a de um novo sistema operacional sendo instalado no computador. O antigo pode ter deixado uns arquivos corrompidos para trás. Certo. A nova natureza, que agora se inclina naturalmente para a santidade, para o amor do tipo ágape, aquele amor sacrificial, e para a verdade, passa a estar em conflito com os resquícios da antiga. Ah, então a luta continua. A luta continua, mas a identidade fundamental da pessoa, o seu DNA espiritual mudou. Entendi. A batalha não acabou, mas o lado que comanda mudou. E a terceira e última área de novidade? É o resultado mais visível, uma nova vida. Primeiro, a pessoa passa da morte espiritual para a vida. Torna-se viva para Deus. Isso se manifesta, segundo a fonte, em verdadeira felicidade e alegria profunda. Felicidade e alegria são a mesma coisa nesse contexto? Não exatamente. A fonte sugere que a felicidade pode ser circunstancial, sabe? Depende do que está acontecendo do lado de fora. A alegria descrita aqui é uma consequência da nova relação com Deus, algo que pode permanecer firme mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Uhum. Além da alegria, essa nova vida é marcada pela vitória. Vitória sobre o quê? Contas a pagar? Problemas no trabalho? Menos sobre os problemas externos e mais sobre as forças internas e externas que antes dominavam a pessoa. O ciclo do pecado, a negatividade, o medo. E tudo isso culmina na vida eterna. E aqui tem outro ponto importante. Que muitos pensam ser algo que só começa depois que a gente morre, né? Exato. Mas a fonte enfatiza que a vida eterna não é só sobre a duração da vida,
mas sobre a qualidade dela. É uma vida que começa agora. É a experiência de conhecer a Deus, e essa experiência já é, em si, o início de algo que transcende o tempo e nunca terá fim. Que jornada! A gente começou com a definição de um termo, regeneração, e passamos por sua necessidade, pelo mecanismo sobrenatural, pela transformação interna da mente, coração e vontade, e terminamos com o resultado de um ser, uma natureza e uma vida completamente novos. É um retrato incrivelmente detalhado. Com certeza. Mostra que o conceito de nascer de novo, na perspectiva da fonte, é muito mais do que uma frase de efeito ou uma decisão de momento. É uma transformação sobrenatural e abrangente, orquestrada por Deus do início ao fim. Para a gente fechar, com base em toda essa análise, que pensamento final você deixaria para a nossa reflexão? Olha, a fonte descreve essa nova natureza como tendo a semente de Deus dentro dela. Isso me deixa com uma pergunta, assim, para a gente pensar. O que significa no dia a dia mesmo? No concreto, né? Exato. No meio do trânsito, no estresse do trabalho, nas relações familiares complicadas. O que significa carregar uma semente da própria natureza divina dentro de nós? Como essa realidade deveria, na prática, moldar nossas reações, nossas decisões e a forma como vemos o mundo e as pessoas ao nosso redor? Uma excelente pergunta para pensar durante a semana. Teremos um novo episódio desse mesmo livro. Que Deus abençoe todos os ouvintes.